Tudo bem. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças por mais um dia que nos desse, pela vida, pela Amém. saúde, e pedimos, Senhor, que seja conosco durante essa aula, que o Sim, Senhor esteja Deus. iluminando o Alexandre para que possamos ter um dia tranquilo, Senhor. Nós Amém. também queremos colocar na tua presença a nossa cidade, Senhor, esse povo que não atende, Senhor, que acha que tudo é brincadeira, que nada é sério, mas queremos Oh, colocar na tua Deus. presença que eles tenham consciência, Senhor, daquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos pedir por todos aqueles que estão enfermos, pela nossa igreja, e que Sim. possamos ter um dia tranquilo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Começou a gravação, a Irani é atento. Ela começa a gravar na hora que está na oração, ela tá esperta. Bom dia para a Irani aí. Lembra aí, o Eládio está aqui, vocês coloquem aí na lateral aí, quantas pessoas estão com você na classe aí, para o nosso querido irmão Eládio fazer a contabilidade. E se ele quiser, inclusive, ter uma palavrinha, ele fica à vontade, que ele pode falar também. O Eládio tem sempre a preferência na palavra, e se ele quiser falar alguma coisa aqui na classe aqui. Um bom dia e que Deus abençoe a aula. Amém. Então vamos para a nossa aula. Esse é o Eládio. Vamos para o que interessa, né, Eládio? Atos capítulo 20, do 17 ao 32. Atos capítulo 20, do 17 ao 32. Eu vou só dizer para vocês como que a nossa aula está organizada hoje. Nós temos aula hoje, temos aula domingo que vem, e a partir de julho, provavelmente eu ainda não recebi a confirmação 100% disso, mas a confirmação prévia que eu tenho é de que vão ser classes únicas em julho, tá? Então nós temos duas aulas. O que eu vou fazer nessas duas aulas? Eu vou começar essa aula respondendo perguntas que ficaram sobre a questão dos dons. Vou ingressar na sequência, que é falar sobre a história da igreja hoje, e falo um pouco sobre a história da igreja cristã, e na semana que vem eu falo sobre a história da igreja presbiteriana no Brasil, até chegarmos em João, até chegarmos nos funcionamentos que João, né? Chegarmos em algum João aqui da igreja, até chegarmos no funcionamento da igreja presbiteriana, para vocês entenderem como que a igreja presbiteriana funciona, como que ela é estruturada no seu funcionamento, tá bem? Então vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, meus queridos irmãos. Espero que todos estejam me vendo aqui. Ok, vamos lá. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui a gente vê um texto falando de um legado. E quando a gente pensa sobre legado, a gente olha para a história da Igreja de Cristo, da Igreja cristã. Até aqui a gente pode fazer um rabisco, né, um entendimento de como a Igreja caminhou ao longo dos séculos. Mas antes de entrar sobre isso, antes de falar sobre essa questão, eu estou fazendo aqui com vocês o que é nossa aula. Eu comecei falando sobre o ser de Deus, aí no Espírito Santo a gente começou a falar sobre as ações do Espírito Santo. Perdão. Quando a gente estava falando do Espírito Santo, eu já ingressei na eclesiologia, comecei a falar sobre eclesiologia, e agora, depois de a gente falar sobre eclesiologia, especialmente sobre a edificação da igreja, eu ingresso aqui falando com vocês sobre história da igreja. Mas dentro de eclesiologia, e na sua relação com o Espírito Santo, com pneumatologia, e lembra que a nossa classe que é a classe de doutrina, nós falamos na aula passada sobre dons, nas últimas 3 aulas falamos sobre dons, um assunto interessante, falamos sobre a questão do dom de línguas, mas eu quero aqui deixar um espaço aberto para caso alguém tenha algumas perguntas. Bem, eu tenho algumas perguntas para responder aqui para vocês. Eu falei numa das aulas, e eu revejo as aulas, eu falei numa das aulas que, por exemplo, na Bíblia não tem a palavra talento. E aí a pergunta aparece a palavra talento na Bíblia? E aí eu quero responder ela aqui. Falar mais uma vez sobre a questão de talentos e dons, rapidamente, e responder uma pergunta que talvez algum de vocês tenha ficado no coração, que é se uma pessoa pode vir a perder um dom. Eu até cheguei a anunciar aqui que eu iria falar aqui sobre alguns personagens, né? Então, eu acho que são coisas interessantes a gente poder falar. Eu tenho essas 3 respostas para trazer aqui para vocês aqui, que é sobre a questão, então, de se aparece a palavra talento na Bíblia, sobre a questão de habilidades e dons, e se alguém pode vir a perder um dom. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se tiver... Eu tenho, pastor. Fale. Na aula sobre... É a Marli de novo? Sim, hoje eu estou falando. Marli. Na aula que você falou sobre profecia, eu não estava. Então, essa semana eu fui buscar a aula e ver a aula para saber o que tinha sido falado. Na profecia, com relação a... Cortou, vai tá acontecer, cortando? O que vai acontecer no futuro, isso não existe mais, certo? Isso não é um dom que não existe. Sim. Porém, os profetas, eles tinham também a função de puxar a orelha do povo. Nesse aspecto, como que é hoje? Existe este dom, a pessoa que tem o dom de chamar as falas da liderança, as pessoas, como que você vê isso hoje? Sim, uma boa pergunta, né? Eu até comentei alguma coisa sobre isso, mas acho que é salutar a sua pergunta, ô Marli, no seguinte aspecto. Então, deixa eu responder ela para você aqui. Quando a gente fala sobre a questão da profecia, a definição técnica de profecia é uma seguinte definição: é a habilidade de alguém de antecipar o futuro. Eu não acredito que alguém tenha essa habilidade de antecipar o futuro. Quando um pregador exorta, e a função do profeta ela é exortativa, eu até falei isso, né? Eu acredito que a palavra profeta ela alcançou um outro significado para nós hoje. Porque o ofício de profeta, a gente tinha o ofício de sacerdote, eram 3 ofícios sagrados para o povo de Israel: profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele tem esses 3 ofícios nele de maneira plena, ou seja, esses 3 ofícios alcançam a plenitude em Jesus. Jesus é o profeta,
Ele falou para nós tudo que a gente precisa saber. Jesus é o nosso sumo sacerdote e Jesus é o nosso grande rei. Dito isso, tudo aquilo que é posto além de Jesus, e aí eu penso, depois de Jesus, a gente tem algumas pessoas que exercem algum tipo de ministério profético que aparece na Escritura, mas você vai perceber que isso vai perdendo um espaço dentro daquilo que era antes de Jesus. Por quê? Porque vai perdendo aquele aspecto que era originalmente. E aí é que eu falo que há uma mudança. Se eu considerar hoje como uma profecia, uma exortação, o ministério pastoral vai ter algumas características disso. Se eu considerar profeta igual tem na Bíblia, eu não acredito que isso exista hoje. Mas um pastor, ao exortar, e se eu considerar que profecia é só isso, eu não considero que isso seja um ministério profético, porque exortar é exortar. Eu tenho um ministério de exortação, então não tem porquê. Então, assim, aí eu entro naquele aspecto. A gente usa algumas palavras, igual, por exemplo, quando a gente usa seminário, eu já ouvi várias vezes, olha, casa de profetas, ali é a casa de profetas. É muito mais um termo simbólico do que uma realidade de fato. Então, assim, eu não acredito que as pessoas tenham esse dom de profecia hoje, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que é antecipar o futuro. É eu chegar para você e falar assim, olha, Deus me falou, assim diz o Senhor. O profeta falava assim, assim diz o Senhor. Hoje alguém vai bater na sua porta e deixar aí R$5.000 para você. Opa, é engraçado que o pessoal que faz profecia, só faz profecia boa também, né? Mas aí, né, ninguém quer ouvir as profecias ruins. Mas assim diz o Senhor, o profeta falava. E uma profecia ficava sendo julgada pelos os outros profetas e pelo povo. Se o cara que fez a profecia não acontecesse, ele era apedrejado. O problema hoje é que o pessoal é irresponsável, fala a profecia e não acontece e fica por isso mesmo. A gente teve um exemplo claro disso aí, a gente falou na semana passada sobre isso, que foi a Rebeca Nemer e o Baruch dando um testemunho de que a pessoa chegava e falava assim, eu profetizo que você está grávida. Minha mão na barriga da Rebeca Nemer. Aí ela ficava lá um mês esperando lá para ver se estava grávida mesmo, e ela até falou na live dela com o Baruch, né, do cantor pastor Barucher, né, que falou assim, não, nossa vida é normal de casal, né, acontecia lá as coisas e pronto, agora a gente está esperando, quem sabe. Aí achando que a profecia, aquilo causava impacto. E aí o que acontecia? Não estava grávida coisa nenhuma. Olha a responsabilidade de uma pessoa de dizer, em nome de Deus, eu profetizo que você está grávida. Então, assim, eu sou muito rígido com essa questão de profecia, no sentido de que, assim, a exortação que acontece, ela está dentro do escopo do dom do pastorado, que pode ter aspectos, mas a palavra profeta, para mim, ela, no significado original, eu gosto de deixar ela para aquele significado original, que eram homens que antecipavam o futuro e recebiam revelações especiais de Deus para tal, como o apóstolo João, que recebeu a revelação acerca do Apocalipse. Mas o que é a revelação do Apocalipse? É o grande profeta Jesus chegando e falando assim, João, anota o que eu vou te falar. É Jesus falando o que vai acontecer. É muito legal isso. Mas muito bem. Respondi, Marli, um pouquinho? Obrigada, pastor. Era isso que eu queria ter certeza. Vamos lá. Valeu. Não estou te ouvindo, Marli. Agora deu? Fala. Não, obrigada. Valeu. Eu queria ter certeza disso. Obrigada. Fica à vontade para perguntar, minha irmã. Tá bom. E a Wanda perguntou aqui, pastor, com relação ao dom de misericórdia, todos os filhos de Deus têm esse dom? Então, quando você faz uma pergunta que todos os filhos de Deus têm que ter um dom, a gente não pode afirmar isso. E quando a gente fala do dom de misericórdia, eu não estou falando de misericórdia sentimento. Então vamos separar aqui as coisas também, porque assim, se você está pensando assim, reverendo, todos os cristãos têm que ter misericórdia, isso é um fruto do Espírito, é diferente de o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é uma ação específica que Deus dá a algumas pessoas de ações específicas de misericórdia, e aí é chamado dom de misericórdia. São ações únicas que certas pessoas fazem que outras pessoas não fazem. Mas exercer o fruto do Espírito misericórdia, o fruto do Espírito é dado para todos. Agora, quando eu falo de dom de misericórdia, eu estou falando de outra coisa. E assim, eu preciso que vocês entendam isso.
apesar de ter o mesmo nome, misericórdia, o fruto do Espírito, o fruto que Deus gera, um atributo que Deus dá para todo cristão, assim como amor, entendeu? Alguém pode falar assim, e o dom do amor? Bem, eu acho que amor é mais do que um dom, mas fala assim, o dom do amor eu tenho dificuldade, né? Mas vamos lá. Amor é uma coisa que todo cristão tem que ter, é um fruto do Espírito Santo. Agora, dom de misericórdia é uma coisa diferente, tá? É um exercício de um ministério de misericórdia diferente. Por exemplo, deixa eu exemplificar para você uma pessoa que tem dom de misericórdia. Pastor Wilco. Vocês devem conhecer ele. Como é que chama aquela missão, Patrícia, que tem lá? Missão Vida. Missão Vida. Pastor Wilco, Missão Vida. Ele era pastor, aí ele tinha um sentimento no coração dele de ver mendigos, pessoas mendigando pela rua. E aquilo incomodava o coração dele. Um dia ele pegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito nisso. E começou a sair na rua, dar comida para esse pessoal. E aí aquilo foi aumentando no coração dele. Ele falou assim, não, eu tenho que arranjar um lugar. Alugou um cômodo para começar a colocar esse pessoal lá para cuidar deles. O cômodo ficou pequeno, tanto de gente que ele começou a ir na rua buscar. Aí ele começou a ir atrás de parcerias, começou a ganhar parceria nas igrejas, aí ele alugou um espaço maior. Hoje ele tem um terreno lá em Anápolis, enorme, chamado Missão Vida, de recuperação de mendigos, e uma igreja que eles montaram, que é a Igreja Missão Vida. Isso para mim é um dom de misericórdia. Tudo nasce, quando ele conta o testemunho dele, pastor, eu acredito que já teve aqui na Central de Campinas, tudo nasce quando ele tem um sentimento assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ele vai ter um ministério de misericórdia. Entendeu? É isso que eu gostaria de dizer acerca disso, tá? Vamos lá, mais perguntas? Eu vou responder as que eu tenho aqui para a gente poder ir até 11 horas com respeito a isso. Deixa eu responder a palavra, se aparece a palavra talento na Bíblia. Eu falei numa aula aí para trás... Saúde, Cecília! Eu falei numa aula aí para trás que... Obrigado, Wanda. Eu falei numa aula para trás aí que não aparecia a palavra talento na Bíblia. E, assim, a palavra talento aparece na Bíblia, mas não com o significado que a gente tem para talento hoje, tá? A palavra talento que aparece na Bíblia se referindo a moeda, a dinheiro, a valor, tá? E Jesus usa essa palavra talento fazendo referência a uma parábola de pessoas que receberam uma quantidade de valor do seu patrão e como que eles iriam fazer o rendimento. E essa parábola é usada como significado para Deus dando dons para as pessoas. Então, olha que coisa difícil de entender, para que você entenda. A parábola de Jesus estava fazendo referência a dons, tá bom? Mas a palavra talento, naquele contexto de Jesus, tem o significado de um pagamento que era feito, que a pessoa ia usar aquilo para fazer um rendimento. Está falando de algo monetário, tá? Então, não está falando a palavra talento ali, no sentido da palavra talento hoje. Hoje, quando a gente usa a palavra talento, a gente está falando de uma pessoa que tem uma habilidade especial única, né? Ok? Respondendo isso, para não ficar nada aí, nenhuma ponta solta. E eu falei aqui se a pessoa pode perder os dons. Essa é uma pergunta muito recorrente. Reverendo, uma pessoa pode perder um dom? Lembra que eu falei que dom é usado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja? Aí vamos supor que uma pessoa tem uma habilidade tremenda. E aí ela desvia, apostata, larga a fé e vai para o mundão. A pergunta é, essa pessoa perdeu o dom? Bem, deixa eu explicar uma coisa importante. Lembra que eu falei que dons e talentos, habilidades, estão ali muito, muito juntas? O que a pessoa, que eu acredito que... O que acontece? Uma pessoa não perde um talento, uma habilidade natural. Um músico que toca na igreja vai tocar lá fora da igreja e aí vai perder a habilidade de tocar? Não, não vai perder. Entretanto, a capacidade de dom daquilo de ser algo que edifica, que seja para a glória de Deus, isso deixa de existir. Deixa eu usar um exemplo claro para vocês, na minha opinião, tá bom? Essa é a opinião do reverendo Alexandre, tá? Pode ser que você não concorde. Mas o que é um exemplo claro disso de dom usado para a glória de Deus e quando a pessoa desvia, aquilo perde a habilidade de ser um dom para a glória de Deus? Mas a pessoa continua inteligente, a pessoa continua, sabe, com habilidades,
mas não consegue mais glorificar a Deus. Deixa de ser um dom. Ok? Mas ela não perde a habilidade, mas deixa de ser um exercício de dom. Caio Fábio. O Caio Fábio, para mim, é um exemplo claro disso aí. A pessoa não perde a habilidade. Em tese, ela não perdeu. Em tese, veja bem o que eu estou querendo dizer para você. Em tese, a pessoa não perde o dom. Em tese, porque ela não perdeu a habilidade. O Caio Fábio não deixou de ser inteligente. O Caio Fábio não deixou de ser uma pessoa extremamente antenada. O Caio Fábio, depois de tudo que aconteceu na vida dele, porque quem lê os livros do Caio Fábio, quem aqui tem uma classe que com certeza teve muita gente que foi aqui admirador do Caio Fábio, das pregações. Eu não sei se ele chegou a vir na igreja de Campinas em algum momento, mas ele, onde ele ia, ele arrastava a multidão, porque o Caio Fábio, pastor presbiteriano, um excelente expositor. Ele fechava o olho assim, ia falando assim, você fala assim, meu Deus, que negócio. E assim, muitas pessoas se converteram na pregação do Caio Fábio, escreveu livros tremendos, o Caio Fábio, mas ele teve uma queda, e ele tem uma questão importante na queda dele. Ele não se arrependeu, e ele foi só piorando, aí ele apostatou, porque ele começou a falar algumas coisas estranhas do evangelho, começou a falar algumas coisas pesadas. Olha, veio no evento no ginásio Guarani. E eu tenho certeza que quando ele veio, ele deve ter pregado lindamente. Mas o que eu quero fazer um paralelo aqui dele para hoje? Você pega hoje ele e você pega ele naqueles dias, em algum momento Deus usou o Caio Fábio grandemente? Sim. Quando o Caio Fábio fala hoje, você acha meio esquisito as falas dele? Sim. O que acontece com o Caio Fábio? Para mim é um exemplo claro. É uma pessoa que continua inteligente, é uma pessoa que continua antenada, mas essa habilidade da palavra dele ser um instrumento para a conversão de pessoas como dom, isso não acontece mais. Mesmo que ele fale coisas certas, mas ele não é usado mais para edificação da igreja. Essa é a diferença. Então, veja que aí a gente tem uma coisa muito difícil na questão de dom e talento, que a coisa é entrelaçada. Deus não deixa de tirar a inteligência de uma pessoa. Deus não faz isso. Entretanto, a capacidade de ser edificação e edificação do povo de Deus, isso aí ele não tem mais. Essa unção, ele não tem mais. E aí eu preciso que vocês entendam isso. Para mim, o exemplo é o Caio Fábio. Você percebe que não há aquela unção. Ele fala coisas fortes, até coisas inteligentes, mas você não vê unção daquilo que ele está falando. Quer um exemplo bíblico disso? Sansão. Sansão, ele era um ungido de Deus, e tem um versículo, eu considero esse um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque Sansão, depois que ele fala lá para Dalila, lá, os seus segredos, por que ele tinha aquela força, e ele tinha um voto de nazieno, que era não beber bebida forte, não se aproximar de cadáver, e esses eram os votos que o nazireno tinha que fazer, nazireu, perdão, voto de nazireu. E ele quebrou cada um dos votos. Aí ele achava assim, não, Deus não está nem aí. Aí quando ele conta da questão do cabelo, que um dos votos nazireu era não beber bebida forte, não aproximar de cadáver e não cortar os cabelos. Ele fala assim, olha, pode cortar meu cabelo. E quando corta o cabelo, ele acha, porque ele tinha aproximado de cadáver, porque ele aproximou do cadáver de leão e dos outros que ele matou, ele quebrou o voto da bebida, tem uns textos dele bebendo, e aí ele corta o cabelo. E aí ele acha que não vai acontecer nada com ele. E aí quando ele vai tentar usar a força dele, ele não consegue. Aí na sequência tem um versículo, um dos mais tristes na Bíblia. Porque diz assim, um versículo assim, ó. E não sabia Sansão que Deus não estava mais com ele. Gente, esse é o juízo mais triste que a gente tem na Bíblia, que é sobre Sansão, dizendo o seguinte, Deus não estava mais com ele. Deixa eu até abrir esse texto aqui para vocês verem, porque o que para mim é essa manifestação para a gente entender? É o cara ter a habilidade, é o cara ter, de repente, até a inteligência, é o cara ser um cara sagaz, entretanto, o Espírito Santo não está mais com a pessoa. Quer ver? O versículo aqui é o versículo... alguém abra para nós aí, Juízes, capítulo 16, verso 20.
Abra alguém aí e lê para nós. Esse texto é um dos textos mais tristes da Bíblia. Esse texto aqui é texto para você ler com um adolescente, para contar a história de Sansão e falar assim, olha, não brinque com as coisas de Deus, porque as coisas são sérias. Abra para nós aí, então, alguém aí. Juízes 16, verso 20. Alguém abre e lê para nós aí, por favor. Quem vai ler aí para nós, gente? Senão a gente está perdendo tempo. Vamos lá. Posso ler? Pode, Ruth. Pastor? Pode. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Gente, esse versículo é um versículo para ler e chorar. Porque olha a mente de Sansão, assim, a Dalila fala para ele assim, os filisteus estão vindo sobre ti. Aí ele pega e fala assim, eu vou fazer como fiz das outras vezes, vou me livrar. E aí vem um comentário do autor do livro de Juízes dizendo o seguinte, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Eu acredito que quando o Senhor retira de nós, quando uma pessoa apostata, tá? Uma pessoa abandona os caminhos do Senhor, uma pessoa que tinha um dom extraordinário, exercia as coisas, fazia, e aí ela se desvia do caminho do Senhor, ela perde essa capacidade de ser algo que é para a glória do Senhor. É o que aconteceu com Sansão. Veja que Sansão ainda tem o tempo do arrependimento no final da sua vida. E enquanto estiver vivo, tem tempo de arrependimento. O que acontece quando ele se arrepende? A unção vem novamente sobre ele. E enquanto estiver vivo, pode haver restauração dessa questão da unção, que é essa parte da ação do Espírito Santo em tudo aquilo que eu faço. E para eu fazer algo que realmente tenha, que equalize o dom funcionar, a ação do Espírito Santo ela é fundamental nisso aí. E aí a gente está falando de coisas que são misteriosas, tá, gente? Esse entrelaçamento, ixi. Como é que é aí, Patrícia? Entrelaçamento. Esse entrelaçamento é fundamental, tá bom? Posso seguir adiante? Então vamos agora falar sobre a história da igreja. Veja que eu peguei aqui o livro de Atos, capítulo 20, que fala sobre legado. E eu quero comentar com vocês aqui sobre a história da igreja de Jerusalém ao Brasil, sendo que a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja primitiva, é rápido, tá? É um resumo aqui pra gente, eu não vou passar das 11h30, porque eu quero comentar aqui, e na semana que vem a gente vai falar sobre o evangelho, a igreja presbiteriana no Brasil, e até chegar na igreja de Campinas, e falar aí também sobre como funciona a igreja presbiteriana. Antes de qualquer coisa, eu quero recomendar aqui para vocês que estão aí de quarentena, de pandemia, quietinho em casa, sem fazer coisa errada, estripulia, tem um livro aqui que tem a ver com a questão da história da igreja, que esse é um livro que eu indico para qualquer pessoa que queira entender melhor sobre a história da igreja. Esse livro que se chama, é uma série, na verdade, nesse livro que se chama A Era dos Mártires. Olha isso aqui, ó. Esse livro, para mim, é fundamental para uma pessoa que queira conhecer um pouco da história da igreja. Se chama A Era dos Mártires. O nome do autor é um nome espanhol, se chama Justos González. Esse livro aqui, olha a capa do livro, é um livro para você ler e se deliciar, porque é um livro que edifica muito, é um livro de história, mas que conta justamente sobre a história da igreja, e eu quero comentar um pouquinho com vocês aqui nessa manhã sobre um pouco da história da igreja, a partir do livro de Atos, e o que acontece até hoje. Bem, a primeira coisa que eu quero comentar aqui sobre a história é que a gente, quando pensa na história da igreja, a gente está falando de que a gente falou aqui sobre a igreja como ela tem alguns aspectos que ela é invisível, porque a igreja é a comunidade daqueles que foram redimidos no sangue de Jesus, e só Jesus sabe quem é toda a igreja invisível, que ele conhece, aqueles do passado, do presente e do futuro, que entregaram a sua vida a ele, e a grande igreja, a noiva de Cristo, remida no sangue do Cordeiro. Essa é chamada de igreja invisível, que só Jesus sabe o tamanho, a extensão dela ao longo de toda a história. Mas existe a igreja visível.
E a igreja visível, o nome do livro é A Era dos Mártires, tá? A Era dos Mártires. O nome do livro é uma série chamada História Ilustrada do Cristianismo, e esse aqui que eu mostrei aqui se chama A Era dos Mártires. É um livro que, assim, se eu fosse falar assim, uma tarefa para fazer aqui na classe de doutrina, reverendo Alexandre, leia o livro A Era dos Mártires, que você vai querer ler os outros, mas isso aqui dá um bom embasamento de o que aconteceu na igreja nos seus primeiros séculos. Isso é muito bonita a história. Você conheceu os primeiros pais apostólicos, os primeiros pais da igreja, algumas coisas importantes. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas veja que eu comentava aqui, meus queridos irmãos, que quando a gente está falando sobre a história da igreja, e essa é a nossa aula aqui, então a igreja ela é visível e invisível, e a parte visível da igreja, a gente está falando de como a igreja se porta ao longo da história. Porque se você fizer só um olhar rápido aqui ao longo da história, você precisa entender um pouco sobre o que é a igreja. Porque a gente, por exemplo, tem igreja presbiteriana, tem igreja batista, tem igreja assembleia, tem a igreja católica, tem um bocado de gente que usa o nome igreja. E de onde que isso surgiu? E como que eu vou entender que a minha igreja é uma igreja que está correta? Né? Então, uma coisa importante é a gente perceber o legado. Veja que o texto que a gente leu aqui de Atos, capítulo 20, Paulo fala de legado. Ele fala assim, olha, eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer, eu anunciei o evangelho em situações adversas, mas eu não desisti de anunciar o evangelho, em lágrimas ele fala isso, e eu estou indo embora, mas eu deixo o evangelho, quando eu sair vai entrar lobos no meio de vós, não vai ser fácil, mas sigam, sejam perseverantes, não existe não, sigam adiante. E é interessante pegar esse ponto aqui de Paulo falando sobre isso e pegar a história da igreja. Você vai ver, então, que a igreja tem uma linda história ao longo dos séculos, ao longo desses 2000 anos que a gente tem aí de história para contar da igreja cristã. E quando eu falo sobre igreja cristã, eu preciso sair do aspecto mais amplo, porque aqui eu quero contar do nascedouro da igreja presbiteriana, por que a gente tem esse nome, tá? Por que a gente carrega o nome presbiteriano? Você sabia por que a gente tem o nome presbiteriano? Você sabe de onde vem o nome presbiteriano? Por que a gente não chama igreja alexandrina? Por que a gente não se chama igreja campineira? Por que a igreja presbiteriana? Não sei. Você sabe? Não, na verdade eu sei. Então a gente vai falar por que o nosso nome é igreja presbiteriana. Por que a gente não chama igreja primitiva, né? Bem, e isso é importante para a gente entender o nascedouro. Conhecer a nossa identidade é fundamental. Saber quem nós somos, de onde viemos, é fundamental. Saber como a nossa igreja funciona. E eu gosto de dar essas aulas dentro da classe de doutrina, sabe por quê? Porque é muito bonito. Ontem a gente teve lá o IPB Live, e é muito bonito ver essa igreja viva como ela está, sabe? É muito bom ver a forma como a igreja tem caminhado. Mas vamos lá. Como que a igreja chegou até aqui e a partir de quando ela adotou esse nome? Quando que nasceu a igreja presbiteriana? Bem, com certeza a igreja presbiteriana não nasceu no sentido assim desse nome presbiteriano, ela não apareceu ali na Bíblia, tá? Apesar de você ter na Bíblia o termo presbítero, tá? Porque você vai ver Paulo falando ali aos presbíteros, você vê que o texto aqui que a gente leu aqui, né, de Atos capítulo 20, você vê que o apóstolo Paulo, ele chamou a liderança da igreja lá em Atos 20, e aqui esse texto aqui é colocado de maneira proposital aqui para vocês verem o seguinte, olha lá, alguém lê aqui rapidinho, não, deixa que eu leio, Atos 20, 17, quando você vai estudar a história da igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, que a palavra presbítero tá na Bíblia, né? Porque olha lá, Atos 20, 16, assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, você já percebe que o nome presbiteriano vem de uma origem bíblica, né? Entretanto, na igreja que a gente tem ali no Novo Testamento, não havia esse nome igreja presbiteriana, como não havia igreja batista. O que era ali? Ali é uma comunidade que começa os seus passos. Na verdade, é muito interessante você perceber isso, que a igreja, quando ela surge num primeiro momento como um braço do judaísmo, e não na perspectiva de que a igreja quisesse isso, mas numa perspectiva de que as pessoas, quando olhavam para aquele grupo, quem era aquele grupo? Aquele grupo que está ali falando de Jesus é um grupo de judeus.
Entendeu? E num primeiro momento eles não entendiam, as pessoas em volta que olhavam para aquilo não entendiam o que era aquilo. A partir do momento em que os judeus rejeitam os ensinamentos dos discípulos de Cristo, que num primeiro momento, aliás, são chamados inclusive como os do caminho. O primeiro termo que era usado para os discípulos de Jesus, no sentido de nomeá-los como um grupo, eles são chamados de aqueles que são do caminho. A primeira vez que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos, olha que coisa interessante, é lá em Antioquia, e eles estão evangelizando, e eles são chamados de cristãos como um xingamento. Olha ali os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que estão querendo ali fazer tudo diferente. Então a palavra cristão surge como uma forma de ofensa àqueles que são seguidores de Cristo. Por quê? Porque num primeiro momento eles achavam que os seguidores de Jesus, que aquilo era uma seita do judaísmo, um braço do judaísmo. A partir do momento em que os judeus rejeitam a Cristo e os cristãos, é que há necessidade de que haja uma identidade própria. E aí nasce aquilo que nós chamamos de igreja de Cristo ou igreja cristã. A partir disso, né, olha lá os cristãos. Então agora eles são seguidores de Cristo. Mas isso que eu estou falando tanto é verdade que, num primeiro momento, quando Paulo ia evangelizar nas regiões que ele chegava, ele ia na Galácia, ele ia na Ásia, Capadócia, Bitínia, Ponto, aonde ele chegava, era normal que o primeiro lugar onde Paulo ia era na sinagoga. Ele ia no lugar onde os judeus se reuniam. E lá ele começava a pregar. Porque no primeiro momento eles viam naqueles homens judeus. Há uma ruptura, evidentemente, porque os judeus rejeitam os cristãos, então eles precisam começar a se reunir. E o que os cristãos fazem nesse primeiro momento? Onde que eles se reúnem, gente? Eles constroem um templo e eles começam a se reunir. É assim que eles fazem, gente? Como é que eles faziam? Alguém responde aí para mim aí, como foram as primeiras reuniões dos cristãos? Alguém sabe aí? Vamos lá, né? Alguém quer falar aí? Saiu andando, como diz a turma aqui, de porta em porta, né? De porta em porta. Eles iam exatamente onde o pessoal da sinagoga se reunia, né? Do lado, né? Daí que dava aquela brigaiada. Alguém abra aí, por favor. Aí, a Rutinha acertou aí. Alguém abra, por favor, aí. Atos 2, 46. Atos 2, 46. Porque falar assim, como viviam os convertidos? Atos 2, 46. Abre para nós aí, por favor. Atos 2, 46. De casa em casa. Lê o texto todo, por favor. À beira do rio, como Lídia. Atos 2, 46. Alguém lê, por favor, aí. 2:46. Eu não abri. Eu sabia. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, olha só, aonde que a igreja cristã começou os seus passos? Na casa das pessoas. De casa em casa, partiam pão com alegria, com singeleza de coração. Então, uma coisa muito importante para você entender nessa aula aqui, nessa manhã, é que o cristianismo não nasceu a partir de templos. O cristianismo sempre surgiu a partir de pessoas e do relacionamento entre essas pessoas. Veja como a igreja começa, os convertidos, a sua caminhada de casa em casa. Quando fala de casa em casa, que aqueles grupos se reuniam em casas, por uma série de motivos. Primeiro, porque a sinagoga, que era o local de culto que eles usavam por conta do judaísmo, aquilo já tinha perdido o sentido e era utilizado pelos judeus. E eles sabiam, eles começaram a perceber que aquilo não era, aquilo tudo era passado, porque os judeus estabeleciam uma série de normas que para aquele grupo que seguia a Cristo, aquilo já não tinha sentido mais. Veja bem, isso aqui é muito importante dizer para você. Evidentemente que eles tiveram dificuldades com isso, porque os judeus,
muito apegado às suas práticas da lei, de cerimônias. Quando eles se convertiam ao cristianismo, eles queriam levar isso tudo para o cristianismo. Isso foi uma celeuma, isso foi motivo de briga, isso foi motivo de muitos debates. O primeiro concílio que a gente tem registro, né, chamado de concílio, é o concílio que acontece em Jerusalém, em Atos 15. Por quê? Porque as pessoas se reúnem ali para discutir como que esse grupo que agora funciona com essa perspectiva de ser uma igreja cristã, no seu nascedouro, como que esse grupo vai ter as suas normas, como fazer. Então, Atos 15 tem ali o concílio, chamado famoso Concílio de Jerusalém, onde eles decidem acerca da vida da igreja que ali nasce. E como que essa igreja é chamada? Tá? Como que essa igreja ela é chamada? Ela é chamada historicamente de igreja primitiva. Então, a igreja historicamente chamada, no seu nascedouro, ela não é chamada de igreja presbiteriana, apesar de que ela tem presbítero, viu? Poderia se chamar. Mas, apesar de ter presbítero, o nome da igreja no seu nascedouro é igreja primitiva. Tá bom? Esse é o termo que nós temos para a igreja. E por que o reverendo Alexandre está fazendo esse detalhamento com vocês tão importante? Sabe por que esse detalhamento está sendo feito? Porque uma coisa que a gente ouve, que é uma lenda urbana, que o nome original da igreja é Igreja Católica. Que a igreja original, que a igreja que nasceu dos apóstolos é a Igreja Católica. Meus amigos, esse não é um termo correto. E quando eu estou falando isso para vocês, eu estou falando com toda a tranquilidade do meu coração para dizer para vocês o seguinte: o termo que você vê ali, a referência que você vê, a forma como é utilizado ali as definições é que o certo é falar que a igreja no seu nascedouro é a igreja primitiva. Mas você pode falar assim, mas reverendo, igreja católica, é errado essa palavra católica? Bem, você sabia que, tecnicamente falando, o termo que nós usamos para nós, também presbiterianos, é que nós somos também... Aí agora eu vou causar polêmica aqui. Agora, polêmica, reverendo Alexandre! Oba, hoje o dia está ótimo, vamos começar uma polêmica aqui. O termo que a gente usa para fazer referência aos cristãos reformados é que também eles são católicos reformados? Bem, deixa eu explicar isso direito para não ficar confuso na sua cabeça. A Igreja Católica fez posse de uma palavra que não é dela. Porque católico quer dizer universal. Aí eles usam o termo católico romano. Não é? Católico romano. A diferença nossa é que a gente é universal, mas a gente não é romano. Portanto, o termo católico, se você usar na perspectiva de que a igreja é universal, ou seja, o que é a palavra católico? O que é a palavra... Qual que é o significado da palavra católico? Qual é o significado da palavra universal? Aliás, qual que é o significado da palavra católica? A palavra católica significa universal. Universal significa católico, no sentido de que é para todos, é para o mundo inteiro. A igreja é para o mundo inteiro. Ok? E eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas gostam de pegar os termos, então o que a gente tem, né? Se você falar que você é católico, você esbarra lá num grupo. Aí fala, não, reverendo, eu não sou católico, não, eu sou universal. Aí você esbarra no outro grupo, né? Então eu tô dando aqui esse spoiler para você aqui nessa manhã. Você, presbiteriano, é católico, e você só não é de Roma, mas você também é universal do reino de Deus, viu? Queria dizer isso aqui para você nessa manhã com muita... Ai, Jesus. No termo, o significado de católico se aplica a nós, tá? Porque se você pegar o termo católico, quer dizer que a igreja ela é para o mundo inteiro, e ela chegou até nós. Misericórdia, né, Rutinha? Universal se aplica a nós, e nós somos do reino de Deus. O problema é que as pessoas pegam os termos, usam para si e acabam deteriorando o seu significado, né? Mas o que eu estava falando aqui para vocês entenderem? A igreja chamada católica, a denominação católica, eles então começam a falar o seguinte, olha, nós somos a única igreja, nós somos a igreja original, as pessoas se desviaram da nossa igreja. Veja bem o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã. Nananina não. A igreja que nasce lá no livro de Atos, a igreja que nasce após a ascensão de Jesus, a igreja que nasce com os apóstolos é a igreja primitiva.
E nós herdamos da igreja primitiva o seu legado. Ok? Nós herdamos da igreja primitiva o seu legado. E aí o que acontece? Eu quero mostrar aqui para vocês aqui, porque isso é uma coisa muito importante. Como que você faz isso, reverendo? Porque se você pegar do século I ali, do período de Jesus, falaram aí, Pedro não foi o primeiro papa. Não tem essa de Pedro ser o primeiro papa. Não tem papa, não tem esse termo. Né? A Patrícia fez a pergunta, né? Ela tá falando que tá afirmando, mas assim, se você pega essa coisa que a gente ouviu muito... Bem, vamos lá, deixa eu só pausar aqui uma coisa importante. Por que eu tô contando a história da igreja aqui? Eu quero ser bem tranquilo com respeito a isso, mas eu vou fazer isso em 2 aulas, porque dá para fazer tranquilamente. Porque a gente carrega... eu já até falei isso aqui na aula. A gente carrega uma herança católica muito forte no Brasil, cheia de lendas e crendices urbanas. Uma crendice que a gente ouve muito é Pedro é o primeiro papa. A igreja católica é a igreja original. Veja bem, deixa eu pausar aqui. Pode ser que a gente tenha aqui na nossa classe alunos que vieram do catolicismo. Pode até ser que a gente tenha aqui na nossa classe aqui alguma pessoa que ainda esteja no catolicismo. A gente tem visitantes aqui, eu não sei. O que eu estou fazendo aqui nessa aula aqui é um apontamento histórico para os fatos. Apresentei aqui o livro aqui, que é um livro importantíssimo. E o nome da igreja originalmente não tem aqui no original grego esse termo católico. Não tem. Você tem presbítero, você tem igreja primitiva, mas você não tem católico. Então, a igreja original é a igreja primitiva. A igreja primitiva. Do século I, que a gente tem aqui no livro de Atos, registrado aqui, nos Atos do apóstolo Paulo, e tudo o que aconteceu aqui no Novo Testamento, até João, você tem a igreja caminhando do século I até o século III. E o que acontece do século I até o século III? A igreja, ela anda debaixo de perseguição. É o que eu estou mostrando aqui nesse livro aqui, Igreja Primitiva. Você tem histórias aqui, como a história de Policarpo de Esmirna. Eu queria aqui ler aqui algumas histórias com vocês, mas eu não tenho tempo, eu preciso ler isso aqui na próxima aula. Eu vou ler uma das histórias aqui para vocês aqui na próxima aula, porque aqui, olha assim, ó, a perseguição sob Nero, a perseguição sob Domiciano, a perseguição no século II, a correspondência entre Plínio e Trajano, Inácio de Antioquia, eu quero ler um pouquinho sobre Inácio de Antioquia, o portador de Deus, o martírio de Policarpo, a perseguição sobre o imperador Marco Aurélio, e aí vai. A igreja do século I até o século III, ela foi muito perseguida. Policarpo de Esmirna. Eu quero ler aqui o martírio de Policarpo de Esmirna, porque é um dos martírios mais emocionantes que tem, porque ele foi instado, ele foi convocado pelo imperador a renunciar a Cristo, e ele dá um dos testemunhos mais lindos diante de Deus. Depois, na próxima aula, eu conto sobre o martírio de Policarpo. Fica para a próxima aula, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Mas o que eu quero dizer aqui? Até o século III, a igreja foi perseguida. E a partir do século III, o que acontece? A igreja, ela passa por uma situação de transformação, que é nesse momento que começam a surgir os templos, e eu não sou contra templo, eu amo templo, eu acho que é benéfico, não tenho nada contra templo, mas o surgimento dos templos acontece a partir do ano 323, quando Constantino, que era o imperador romano, do império que já estava ali numa situação de declínio do ponto de vista de influência filosófica, porque os cristãos estavam crescendo muito, e Constantino, e aí alguns falam que isso foi uma artimanha política, outros falam que foi verdadeiro, mas no ano de 323... Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império. Anota aí. Em 323, Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império. E aí, o que acontece? O cristianismo passa a ter a proteção do Império Romano.
O cristianismo que era perseguido passa a ser a religião oficial. O que acontece nessa tacada? Olha só, do século I até 323. Passou muito tempo, né, gente? O cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Com isso, as pessoas começam a achar que o cristianismo, como religião oficial do império, eles começam, então, o imperador romano é cristão, eu, para ter moral com o imperador, vou ser cristão também. Nesse momento, um cristianismo que era um cristianismo de mártires, de gente que morria por Cristo, passa a ser a religião oficial do império e todo mundo agora começa a ser cristão, porque virou moda ser cristão. O imperador é cristão, todo mundo vira cristão da noite para o dia. E Justo Gonzalez disse que isso foi um prejuízo para o cristianismo, porque nesse momento muita gente começou a se tornar cristão, mas não converteu. E entra para o cristianismo com suas crenças e suas práticas, e é a partir do momento que a gente tem, então, um desvio do cristianismo, que agora eu termino a minha aula mostrando isso para vocês, porque a reforma protestante, que vai ser o alvo da nossa fala, é justamente uma resposta numa tentativa de voltar ao legado que o apóstolo Paulo deixou. Porque a partir de Constantino começa a acontecer uma série de desvios. E deixa eu compartilhar com vocês aqui um gráfico que talvez muitos de vocês já tenham visto, mas que vai ajudar você a entender o que eu estou falando aqui nessa manhã. Vamos ver se consigo abrir para você aqui e eu vou encerrar a aula mostrando isso para vocês, tá bom? Muito bem, espero que vocês estejam vendo aqui. Vamos ver se ele vai abrir aqui, gente. Espera aí, espero que abra aqui. Isso, muito bem. Vamos ver se ele aumenta aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha Sim. só. Estão vendo a setinha que eu estou colocando aqui, ó? Aqui você tem o original, que é... Deixa eu ocultar isso aqui. Aqui você tem aquilo que é original, Cristo, tá? E aí você começa a ter os desvios. Olha aqui os desvios aqui, gente. Estão vendo? 310. Veja lá, que eu falei do cristianismo, século I, legado de Paulo, Atos 20. A partir de 323, religião oficial do império. Mas antes um pouquinho ali, ó, a coisa já começa a desgringolar. 310, começa a prática da reza dos defuntos. Hebreus 9, 27... mostra que isso não existe. 320, uso de velas. 375, culto aos santos. 404, instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. Ou seja, toda missa é um sacrifício de Jesus. Jesus é morto toda missa. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. 431, culto a Maria. 500, uso de roupa sacerdotal. 503, origem do purgatório. Aí vai indo. Aí vai indo. Tem aqui a ascensão de Maria que eu quero achar aqui. Mas veja só, 1190, venda de indulgências. Vocês estão vendo aqui que vai desviando? E vai desviando a ponto que vão entrando do século... Aqui acho que quando se fala... aqui é o século IV até o século XVI... muitas coisas vão sendo inseridas. Uso de água benta, canonização dos santos, festa de defunto, infabilidade papal, inquisição, venda de indulgências, adoração da hóstia. Olha esse aqui, 1230. Proibição da leitura bíblica. Entendeu? Veja que isso aqui vai sendo uma coisa gradativa. E aí, o que acontece aqui? Eu posso mandar esse folder para vocês? Vocês querem esse folder? Vocês querem essa figura? Querem, né? Então, o que acontece? E eu termino a minha aula mostrando isso aqui para vocês. Eu vou pedir para a Patrícia colocar isso ali lá no coisa. Você tem, ao longo dos anos, um desvio sistemático e constante daquilo que é a igreja original de Cristo, a igreja primitiva. E eu tenho aqui os dados, aqui, ó, você pode anotar aqui, eu não anotei graficamente aqui num quadro, mas eu cito aqui para vocês terem uma noção aqui dos desvios aqui. Ô, gente, onde está?
e eu leio aqui para a gente poder finalizar, tá? No ano 375, instituído o culto aos santos. No ano 431, culto a Maria. 503, purgatório. 783, adoração de imagens e relíquias. 1090, rosário, instituição do rosário. 1230, como eu falei, proibida a leitura da Bíblia. Isso tudo, gente, um afastamento gigantesco da Escritura. Bem, o que era necessário para isso mudar? Aí a gente tem, no dia 31 de outubro, um dia importante para nós, por isso que a gente celebra, de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, na Catedral de Wittenberg, prega 95 teses contra a venda das indulgências. E a partir daí nós temos aquilo que chamamos de Reforma Protestante, que é um retorno àquilo que a gente tem lá em Atos 20, que é o legado dos apóstolos, que é o legado deixado pelos discípulos de Jesus. E aí, como tem aqui nessa imagem aqui, eu então agora finalizo isso aqui com vocês, a gente tem então aquele retorno às Sagradas Escrituras. Bem, caminhamos bem por aqui até hoje, tá? Eu vou terminar aqui mostrando essa imagem aqui para vocês estão vendo? Ok? Reforma Protestante. Movimento espiritual de volta a Deus, a Jesus e ao verdadeiro evangelho. Ok? Lutero prega suas 95 teses como protesto a diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. Na verdade, a sua tese era combatendo a venda de indulgências, que era uma prática muito comum, mas existem outros fatores que levaram Lutero a isso. Então, na semana que vem, eu vou falar sobre Martinho Lutero, sobre a reforma em si, Martinho Lutero, os pais que deram nome à nossa igreja, tá bom? O pai que deu nome a ela, quem inventou o nome Igreja Presbiteriana, você sabe isso? Quem foi o cara que falou assim, não, vou montar uma igreja, ela vai chamar Presbiteriana. E aí eu vou falar sobre Ashbel Green Simonton, Igreja Brasileira, e como funciona a nossa igreja. É isso. Alguém, a pessoa está me mostrando aqui uma pergunta aqui, primitivo igual católico universal, ou não? Alguém falou que primitivo... O Elson, não. Primitivo é primitivo, católico é católico, universal é universal. Católico e universal tem o mesmo significado, primitivo não. Primitivo quer dizer, o termo certo é igreja primitiva. Nós não usamos a palavra, para definição da igreja no seu nascedor, nós não usamos a palavra católica. Católica significa que a igreja, ela é uma igreja universal, ela é para todos, é para o mundo inteiro. Portanto, quando a gente fala que a igreja é para o mundo inteiro, nós somos uma igreja que prega para o mundo inteiro. Então, a gente tem essa perspectiva de sermos católicos, porque a gente não é só a gente, não é só brasileiro que pode ser... não é só a nossa igreja que pode ser... Não é só brasileiro que pode fazer parte dela. Entende? Quando você está falando que ela é católica, você está dizendo que ela é para o mundo inteiro. Então, no sentido do termo, toda igreja que vai para o mundo inteiro, ela é católica. Tá? Mas um grupo fez uso desse termo para eles. Aí eles colocam lá católica e aí eles definem romano. Nós somos católicos de sermos universais. A diferença é que a gente não é romano. Tá bom? A gente não é romano. Então, a palavra católico e a palavra universal tem o mesmo significado. Agora, a palavra primitiva é um termo que é usado para dizer o seguinte, no nascedouro da igreja, a igreja, nos seus primórdios, é a igreja primitiva, o seu nascimento, né? É a primeira igreja, essa é a igreja que nasce ali no livro de Atos, é chamada de igreja primitiva, a primeira igreja que nasce ali com os discípulos de Jesus. Tá bom? Meus amigos, é isso. A Patrícia vai mandar depois para vocês esse material desse folder aí, que eu acho interessante, é bom vocês terem em mãos, porque vocês têm aí uma boa definição histórica. O que eu estou fazendo aqui é um apontamento histórico real, isso é um fato que a gente tem ao longo da história dos motivos da reforma. Eu estou aqui na classe de doutrina e eu não vou tampar o sol com a peneira, eu vou apresentar esses elementos aqui, com todo o respeito a todos, né?
Mas eu acredito que é com isso que a gente entende dos motivos que nós... Se a gente quer conhecer a nossa história, a gente precisa saber os motivos que nos levaram a ser quem somos e a pensar como pensamos. Então, eu quero aqui, na semana que vem, falar um pouquinho sobre... Não vai dar para falar sobre todo mundo, então vou eleger algumas pessoas para falar. Vou falar um pouquinho sobre Martinho Lutero e um pouquinho sobre João Calvino e sobre a pessoa que deu nome à Igreja Presbiteriana. Tá? Que eu não vou falar o nome dele aqui, não. Para deixar um spoiler para a próxima aula. Vou falar sobre Ashbel Green Simonton e como o evangelho chegou no Brasil rapidamente. A gente já tem um conhecimento bom sobre isso. E vou falar como que a igreja presbiteriana funciona. Então, isso tudo para a nossa próxima aula vai ser muito legal, porque aí você vai saber por que a gente tem conselho, por que a gente tem presbitério, por que a gente tem... Eu vou deixar um quadro aqui para você saber como que funciona a igreja presbiteriana no Brasil. E aí vai ser a nossa pausa para a gente voltar, quem sabe, em agosto, ou sabe-se lá quando Deus permitir, quem sabe a gente volta presencialmente, né? Por que não pedirmos a Deus por isso? Deus assim o faça, tá bom? Meus queridos irmãos, muito obrigado por ter vocês aqui comigo nessa manhã. Eu vou fazer uma breve oração para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui participando dessa escola dominical, essa aula que nós tivemos, que é muito agradável, porque o Senhor está conosco, e a gente aqui, ó Deus, fala de assuntos que são concernentes ao teu reino, evidentemente trabalhando isso com uma forma muito zelosa, mas aprendendo, ó Pai, sobre a história da igreja, aprendendo, ó Pai, sobre perigos que a igreja enfrentou ao longo da história, e a atenção para que a gente não caia nesses perigos novamente. Te louvamos, ó Deus, porque ontem tivemos uma prova muito clara de que a tua igreja está pronta para atravessar aí os próximos anos, as próximas décadas, uma liderança nova que chega desejosa, ó Deus, de viver, ó Pai, um cristianismo autêntico, conforme a gente viu na igreja primitiva, e que a gente possa levar o legado dos seguidores genuínos, verdadeiros de Cristo, na nossa caminhada aqui nesse mundo. A gente está vivendo um ano difícil, uma época de pandemia, de preocupações, de medos. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que abençoe e proteja todas as famílias que estão aqui nesse grupo, nessa manhã, os filhos, os pais, os parentes todos, aqueles de perto, aqueles de longe, que a tua bênção, meu Pai amado, repouse sobre todos. Mas também, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que possa cuidar do nosso país, em especial daqueles que estão na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros, profissionais das mais diversas áreas que estão na linha de frente, e aqueles, ó Deus, que estão nos leitos de hospitais, ó Deus. Eu peço ao Senhor misericórdia sobre Campinas, sobre as demais cidades aqui de São Paulo e do Brasil, que esses quadros venham diminuir, que os leitos, ó Deus, possam se esvaziar, mas no sentido, ó Deus, de que haja uma grande recuperação de saúde. Portanto, todos aqueles que estão hoje em leitos de hospitais, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia e restaurar a saúde dessas pessoas, desses tantos de brasileiros que estão sofrendo por conta dessa enfermidade. Ó Pai, também protege-nos e livra-nos do mal e nos dá uma semana abençoada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Caso alguém queira falar alguma coisa, fique à vontade para falar. Bom dia, doutora Sara, fica com Deus. Bom dia a todos aí, Abel Castro, meu amigo, Deus abençoe. Aide, eu nunca sei quem é. Armando, a Cecília, minha mãezinha, benção, Deus abençoe a senhora também. Deusa querida aí, sempre carinhosa com a gente também, da SAF, participando ontem lá da atividade, toda animada.